Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem, a gente vai dando prosseguimento aí às nossas aulas e aqui eu trago para vocês o nosso próximo conteúdo. Nas aulas anteriores a gente conversou um pouquinho sobre pré-história e toda a divisão, né, a periodização, e sobre as teorias que levam a gente a entender o processo de surgimento do ser humano, tanto o criacionismo, né, pautado em alguns princípios religiosos, e a ideia do evolucionismo, principalmente nos argumentos voltados para as ideias de Charles Darwin e a teoria da evolução das espécies. Mas enfim, aqui a gente chega a esse nosso material relacionado à Mesopotâmia, que é uma das principais, como posso falar para vocês, espaços da geografia no período inicial ali da antiguidade. É nessa região da Mesopotâmia que a gente vai ver o surgimento de diversas cidades-estados, de diversas populações importantíssimas mesmo para o desenvolvimento da humanidade, tá bom? Antes de mais nada, a gente precisa entender que a Mesopotâmia ela se insere naquilo que eu costumo chamar de civilizações fluviais. Em outras palavras, são aquelas civilizações que vão surgir próximo a grandes rios, como é o caso do Egito, que a gente vai ver próxima semana, se tudo der certo, né? A própria Mesopotâmia e outras civilizações que vão surgir ali na região que a gente conhece como a Índia e hoje a China, onde a gente vai ter o rio Indo e no caso da China ali o rio Amarelo e o rio Azul também, tá? A Mesopotâmia não fica fora disso porque a própria palavra Mesopotâmia, numa tradução literal, vamos por assim dizer, significa entre rios. Estamos falando de uma região que é banhada por dois grandes rios, né, que vão desaguar ali na região do Oceano Índico, o que a gente vai chamar de Rio Tigre e Rio Eufrates. Nessa região vão surgir inúmeras sociedades que vão estar disputando justamente esse território por conta dos recursos hídricos em abundância, que ajudam na manutenção da agricultura, que vão auxiliar na criação de animais e na permanência dessas sociedades nesse espaço geográfico. Principalmente porque estamos falando de uma região próxima à linha do Equador, que a maior parte do clima é seco, então locais mananciais hídricos como esse eram extremamente valorizados, tá? Por isso que foi uma região tão disputada assim durante séculos e séculos aí da história, tá? E seguindo essa nossa discussão, nós temos essa região. Observem, tá? A região tem marcada em verde a região mais ou menos o que a gente considera sendo a Mesopotâmia, que fica onde hoje é o atual Iraque, na região ali do Irã, da Síria. Então esse espaço geográfico que vocês estão vendo aí na imagem corresponde ao que a gente entende, o que a gente compreende como sendo a Mesopotâmia, onde diferentes grupos vão estar habitando e disputando suas relações ao longo dos anos. Os primeiros povos a habitar essa região vão ser os sumérios, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. É nessa época que a gente consegue observar o surgimento, o desenvolvimento do primeiro sistema de escrita que se tem informação, que é a escrita cuneiforme. Se usava tabuletas de barro, então quando essa tabuleta estava mais ou menos ali em processo de secagem, se fazia vários desenhos em forma de cunha ali. Essa escrita ela tinha todo um significado, uma sequência lógica de informações que acabava transmitindo ali geralmente questões relacionadas ao comércio, né, à produção comercial daquele espaço. Tá bem? Então, além da escrita cuneiforme, nós também vamos ter algumas estruturas muito consideráveis que vão acabar se repetindo ali com os acádios, os amoritas e outros povos daquela época que são os zigurates. Os zigurates eram templos religiosos e também muitas vezes centros políticos ali, onde acabavam-se algumas decisões sendo resolvidas nesses espaços. Tá? Os sumérios vão, em um momento da história vão acabar enfraquecendo, perdendo espaço, e os acádios eles assumem ali a região da Mesopotâmia. Agora, claro que os acádios eles vão acabar mantendo muitos dos hábitos dos sumérios, como a escrita e as práticas religiosas. Aqui vale ressaltar o seguinte: todos esses povos que vocês estão vendo aí, acádios, amoritas, sírios, caldeus, eles vão ter a mesma base religiosa, vários elementos culturais vão se repetir, elementos da escrita, tá? O que muda é um elemento ou outro da linguagem, da fala, mas a estrutura cultural ela é muito semelhante, tá? A mesma coisa acontece ali com o que aconteceu com os sumérios, acontece com o Império Acádio, que após alguns conflitos acaba se enfraquecendo e os amoritas acabam tomando de conta
desse espaço. É nessa época que a gente tem um período consideravelmente de maior esplendor da época da Mesopotâmia com o rei Hammurabi. O rei Hammurabi ele vai escrever um sistema de leis escritas ali, um dos maiores ou melhor, um dos primeiros sistemas de lei escrita na história, que se baseia na ideia da lei talião, olho por olho, dente por dente. Aí vocês estão vendo algumas das características desse código de lei. Né? Então, tudo que você fazia, você acabava tendo que repassar de igual valor. Então é uma série de coisas que se tem. Os assírios eles correspondem ao império que vai se formar na região da Mesopotâmia, mais violento. Então os assírios eles são conhecidos por sua estrutura bélica, muito poderosa e organizada. Os primeiros carros de guerra vão ser construídos ali com os assírios. E nós temos os caldeus, que formam o segundo império babilônico, e é nesse período dos caldeus aí que a gente vê todo o processo de migração dos hebreus para a região da Terra Prometida, que corresponde à Palestina, e várias outras coisas que a gente consegue encontrar no Antigo Testamento. Tá? Mas bem, a sociedade mesopotâmica de todas essas culturas era muito semelhante e a gente tinha uma estrutura muito bem definida. Então nós tínhamos os reis, os sacerdotes, toda uma linha de nobres e militares, né? Enfim, existia toda uma linha lógica. O rei, ele sempre estava associado a uma imagem divina, então a figura do rei tinha esse peso de divindade, tá? Então ele era adorado, ele tinha um respeito a mais aí, da mesma forma que outros grupos também, tá? E era uma sociedade também escravista, que sustentava através dos conflitos e dos escravos que eles conseguiam com isso. A economia praticamente se baseava na criação de animais e na produção de alguns alimentos, como cevada, trigo, alguns legumes, tá? E, consequentemente, também o uso de pedras preciosas. Infelizmente, nesse slide, eu cometi a falha de não colocar algumas imagens sobre alguns artesanatos produzidos na Mesopotâmia, mas tem muita coisa aí que pode ser vista, tá? Só fazer uma pesquisazinha rápida que vocês conseguem ver. Mas a quantidade de pedras preciosas que esses grupos acabavam moldando, trabalhando em cima delas é considerável, tá? Enfim. E aí a gente entra em outro aspecto que eu já falei inicialmente, que é a religião. Os povos mesopotâmicos eram, em sua grande maioria, politeístas, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses. A grande maioria das religiões do mundo antigo são politeístas. Eles vão ter essa noção aí de existência de vários deuses. Só que o que é interessante na região mesopotâmica é que esses deuses geralmente eles estavam associados a elementos da natureza, porém eles tinham sentimentos humanos. É como se os deuses interagissem com os mortais ali, questionando ou interferindo nas decisões dos homens. E aqui estão alguns deuses do panteão mesopotâmico, como Enlil, deus do vento, né? Shamash, que é deus do sol, Ishtar, deusa da chuva, Marduk, né, produtor da cidade, Nana, deus suméria da lua, e Anu, deus do céu. Detalhe, esses nomes eles podem mudar de povo para povo. Então, como posso falar, os sumérios eles tinham uma definição para um deus que, por exemplo, para os assírios poderia mudar completamente o termo. E outra coisa também interessante é que na Mesopotâmia cada cidade ela possui um deus protetor. Eu vou voltar aqui o slide. Não sei se dá para vocês verem a cidade de Kish, Uruk, Nippur, Susa, Eridu, Ur. Cada cidade dessa aí vai possuir um deus protetor, um deus meio que responsável pela produção desses povos. Então isso é outra coisa muito interessante da gente estar vendo quando falamos de religião na Mesopotâmia. E para fechar o argumento, não só esses povos vão viver na região do Oriente Médio, nós vamos ter outros povos que vão se desenvolver naquela região, se não da Mesopotâmia, mas regiões próximas ali da Palestina e tantas outras, tá? Como é o caso dos hebreus. Os hebreus, na antiguidade mesmo, eles vão viver ali próximo à região da cidade de Ur. Vejam se vocês conseguem identificar aí na Mesopotâmia ali a região de Ur. Então durante muitos anos eles vão ficar ali até que a gente tem aquela passagem da Terra Prometida, onde eles viajam até a Palestina e todo o processo. Os persas eles vão ser por muito tempo escravos ali dos babilônicos, até que se rebelam e conseguem seu espaço, construindo um grande império. Os fenícios vão viver boa parte do tempo na região do corredor sírio-palestino,
e vão ser grandes navegadores e produtores de madeira, construindo barcos e tudo mais. Então eles vão ter várias cidades ao longo do Mediterrâneo, tá? Várias cidades ali próximo na região do Mediterrâneo, porque os fenícios eles não possuíam uma capital centralizada, eram várias cidades independentes, cada uma com sua administração. O exemplo de Cartago, que depois vai virar uma grande, ou melhor, como posso colocar em palavras aqui, uma das grandes cidades mesmo do período da Antiguidade. Ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente se encontra na próxima semana para discutir algumas coisas sobre Egito. Aproveitem aí, tá? Valeu!